Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui também está. Pela graça e tão somente por graça, né? Sempre firmados com Deus, espero que vocês também estejam firmados com o nosso Deus. Então eu queria trazer para vocês hoje, e vou trazer agora, um informativo, sobre uma questão de ser e fazer discípulo. Eu acredito que a maioria das pessoas já tem ou já ouviu sobre isso, né? Mas rapidamente, 5 minutinhos ou até menos que isso, e eu tenho um recado para vocês a respeito de ser e fazer discípulos, tá bom? Então, meus amigos aí do YouTube, meus amigos do Facebook, meus amigos do Instagram, tá bom? Então eu tenho um canal e vocês podem visitar esse canal, tá bom? Eu vou deixar, no caso para o Facebook aí, eu vou deixar o link acima, que vocês podem estar entrando, clicando e conhecendo o canal. Aí você, conhecendo o canal, se você quiser se inscrever, ative o sininho de notificações para você estar recebendo periodicamente os vídeos postados. Pelo menos quase todos os dias aí tem um vídeo novo, um assunto novo ou correlacionado. Tá bom, meu querido? Vamos lá? Tranquilo? Bora! Ser e fazer discípulos. O que é isto? Ser e fazer discípulo. Lembrando que eu vou estar sempre lembrando para esse 2021 que o material que eu tenho e tenho trazido para vocês nunca ou quase nem sempre é aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, tá? Porque já tem muitos pregadores, muitos coachings, né? Muitos pastores, muitos líderes que trazem uma mensagem abençoadora. 99,9%. A mensagem que eles têm é sempre aquela mensagem de abençoa. Deus te ama, Deus vai te abençoar, Ele vai guardar seus caminhos. Amém. Isso é verdade. Eu preciso também ouvir. Todos nós precisamos, que são verdades, são promessas de Deus, é a palavra de Deus para nossas vidas. Se Deus tem uma promessa para você, se a promessa tem base nas Escrituras, então aguarde, ela vai acontecer na sua vida. Ela vai acontecer. Mas a mensagem que eu estou trazendo, e a proposta é trazer uma mensagem de alerta, de lembrete, de reflexão para esses nossos últimos dias, para esses últimos tempos. Então nem sempre você vai me ouvir falando como esses pregadores ou líderes ou coachings estão falando. Então, a proposta não é essa, porque já tem muita gente fazendo isso. Mas a palavra de alerta, sim, essa eu quero trazer. A palavra que Cristo, os apóstolos, o próprio João Batista, o próprio João do Apocalipse, né? Então, são palavras para os últimos tempos. São palavras de alerta, de reflexão. Então, vamos lá, ser e fazer discípulo. Você tem sido um discípulo? Você sabe o que é fazer um discípulo? Então vamos lá. Todo cristão é chamado ao discipulado. Você não foi chamado para esquentar banco de uma denominação. Você não foi chamado para ir aos domingos prestar culto, louvar a Deus. Isso aí é algo que foi criado pelo homem e para o homem. Mas ele não tem um cunho, não tem um respaldo, verdadeiramente não tem um respaldo bíblico. Tudo isso acontece, nós fazemos parte disso, porque é parte do nosso meio. Mas Deus tem algo a mais do que isso. Por exemplo, Romanos 12:2, eu costumo citar isso, ou esse versículo, essa passagem nos meus vídeos. Romanos 12:2 diz assim: para que nós possamos conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. São 3 partes, 3 ciclos, 3 estágios para o cristão. Na verdade, para o discípulo, deveria ser. Vamos lá? Jesus começou o seu ministério fazendo discípulos. A ordem que lhe tem dado é fazer discípulo. Ele deu uma outra ordem nesse sentido? Que eu me lembre, não. Se você encontrar aí na sua Bíblia alguma coisa diferente, você deixa nos comentários, tá bom? Mas eu não encontrei nas Escrituras uma outra coisa que não fosse essa.
para ser e fazer discípulo. Observar o mestre, imitando o mestre. Eu fiz um vídeo esses dias falando que sede meus imitadores como de Cristo sou, apóstolo Paulo falando. E o apóstolo Paulo e os discípulos, por isso que já diz, discípulos. O apóstolo Paulo, os apóstolos e os discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de apóstolo Paulo e dos demais apóstolos da época. Porque o apóstolo foi aquele que teve a experiência de ter tido um encontro com Deus. O único, nesse sentido, que teve uma experiência diferenciada foi o próprio Paulo. Não vou falar nesse assunto agora, o vídeo é bastante curto para isso. Eu falei em 5 minutos, eu ia comentar o assunto, já deu 5 minutos. Eu falo a respeito de Paulo como apóstolo em outro vídeo, no sentido de que todo apóstolo de verdade, como hoje existe os apóstolos, mas não são apóstolos bíblicos como na época, tá bom? Então eles dão os títulos, aí vão dando os títulos, tá? Então vamos lá. Então o que aconteceu? Ele foi e fez discípulos, terminou a sua obra terrena, fazendo outros discípulos. Vamos lá, Mateus 28, 19 e 20, se você olhar na sua Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Que o mandamento, ordenança de Deus, do próprio Deus, na pessoa de Jesus, foi o quê? Portanto, ide, portanto, entretanto, porém, porquanto, essa é aquela parada para a gente refletir, para chamar a nossa atenção. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser e fazer discípulo. Você não pode ficar indo a um templo, uma denominação, sentando e levantando e não ser um discípulo, a menos que o seu líder não tenha ensinado. E a maioria da liderança, pelo menos brasileira, não tem ensinado, porque dá trabalho fazer discípulo. E poucos querem ser discípulo para fazer discípulo, nos moldes da Bíblia, tá bom? De outras formas, existem muitos jeitos, mas conforme a Bíblia é mais difícil encontrar, tá? Então vamos lá. Ser discípulo é aprender a viver uma vida cristã ao meio dos exemplos ou de exemplos, tá? Caminhando junto, fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não tem nada a ver com uma igreja no sentido de placa, de denominação, tá? Aqui é outro assunto. Fazer discípulo é ensinar por outro modo, diferente do que nós temos visto, mas pelo ensino, pelo convívio, pela maneira de servir, pela maturidade cristã, tá? O modo em que você ajuda, ensina, traz a mensagem do reino. Não a mensagem da terra, mas a mensagem do reino. Só uma curiosidade, essa curiosidade aqui eu já vou fechar o vídeo, já termino para vocês. Uma curiosidade, a palavra crente aparece na Bíblia 5 vezes. A palavra evangélico não aparece na Bíblia, nos seus termos teológicos. A palavra cristã, ou a palavra cristão, aparece na Bíblia 4 vezes. Dentro nesse contexto aqui que eu estou falando. A palavra discípulo aparece 259 vezes. Então você é um cristão, um crente, tão somente? E ser um discípulo? Você tem sido um discípulo? Gostaria de ser um discípulo? Então, se você me acompanhar no canal, já tenho outros vídeos a respeito de ser e fazer discípulo. Se você visitar, você vai encontrar um material lá muito bom a respeito de ser e fazer discípulo, tá bom? Visita lá, dá uma olhadinha, você vai encontrar, tá bom? Então, logo, o que nós devemos ser? Discípulo. E olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Discípulo não tem tempo para mimimi, não tem tempo para bobeira, cultura inútil não, viu? O discípulo não perde tempo. O discípulo normalmente é aquele que entendeu a mensagem. Ele entendeu o que é salvação. Ele entendeu que a salvação que ele recebeu, ele deve passar adiante as boas novas, as boas notícias a respeito do reino de Deus, ok?
Deus abençoe, um bom dia para você, uma boa noite, uma boa tarde, no seu horário que você vai estar aí me assistindo, tá bom? Mas até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.